Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Juntos exploraremos as histórias, os ensinamentos e os temas profundos da Bíblia, descobrindo como a palavra de Deus pode nos transformar e nos ajudar a viver uma vida plena e significativa. Prepare-se para uma jornada de fé, conhecimento e crescimento espiritual. Que alegria ter você aqui para nós meditarmos em Números capítulo 21. Como que você está hoje? Você está bem? Espero que você esteja bem. E que caso você não esteja, que você possa ouvir a palavra do Senhor e ser fortalecido por Ele para continuar nessa jornada, fazendo a vontade dEle. Apesar dos levantes e apesar das lutas, que é o que a gente vai ver nesse capítulo de hoje. Números capítulo 21 vai falar de 3 batalhas que o povo vai ter de travar. O início do capítulo fala a respeito de uma batalha, contra o rei de Arade. Vai falar também sobre, mais para frente no capítulo, sobre uma batalha contra o rei de Esbom e contra o rei de Bazã. E para resumir para você, porque caso você tenha ouvido a minha leitura ou lido na palavra do Senhor, você já sabe o que eu estou falando. Para resumir a história para você, o povo venceu, o povo foi bem sucedido. Mas claro, a vitória não veio deles, a vitória veio do Senhor. Uma vez que eles se voltaram para o Senhor pedindo ajuda, e isso é o que nós vimos logo no princípio do capítulo 21, eles se voltando diante do Senhor em voto, fazendo um voto com o Senhor veio e trouxe para eles a vitória. Claro, porque foi que o povo se voltou para o Senhor, Rita? Bem, a gente vê logo no versículo 1. Quando esse rei de Arade se levantou contra eles, eles levaram alguns do povo cativos. Sim, algumas pessoas foram capturadas. E o povo se voltou para o Senhor em voto, pedindo a ajuda de Deus. E claro que o Senhor veio ao encontro deles. E o Senhor trouxe, sim, a vitória. E o povo, os israelitas, destruíram totalmente a cidade, como haviam feito o voto diante do Senhor. E realmente tomaram aquelas cidades como lugar, inclusive trocaram o nome daquele lugar. Então, nós vamos ver que quando houve uma batalha, quando houve uma luta, quando houve uma dificuldade e o povo se voltou para Deus, o Senhor com certeza trouxe sobre eles vitória, sobre esses 3 povos que eu mencionei anteriormente. Mas esse capítulo não fala apenas a respeito disso, a respeito de ter uma luta, ter uma batalha, ter um inimigo, ter uma situação de dificuldade e receber a vitória porque se apoiou em Deus. Esse capítulo fala de uma outra coisa. Inclusive, eu acho bem interessante a maneira como o texto coloca. O versículo 4 vai dizer que o povo que estava ali rodeando a terra tinha tido uma vitória juntamente com o Senhor, ainda não tinha tido as outras 2 batalhas, mas o povo, enquanto estava rodeando a terra, no versículo 4, se tornou impaciente no caminho. E eu acho isso muito interessante, porque quantos de nós não nos tornamos impacientes no caminhar? Vamos lembrar que esse povo não estava caminhando há 2 dias, viu, gente? Eles já estavam há muito tempo no deserto. Eles estavam vivendo situações muitas vezes difíceis, embora o Senhor estivesse trazendo o pão do céu e trazendo provisão a cada momento. Para eles era difícil, eles estavam muitas vezes cansados e impacientes de um lugar para o outro. E lembrando, quero que você lembre disso, eles foram vendo a geração morrer no deserto, porque Deus disse que aquele povo não entraria na terra. Então aquela geração estava morrendo até que eles estivessem prontos para entrar com os que tinham menos de 20 anos na terra prometida. Então eles estavam impacientes, é isso que diz aqui o versículo 4. E o que foi que o povo fez? Bom, você se lembra que nós meditamos ontem, antes de ontem, Miriam, Arão já haviam morrido. Agora o povo só podia reclamar contra Deus e contra Moisés direto. E foi o que eles fizeram. O versículo 5 vai dizer que eles falaram contra Deus e falaram contra Moisés. E qual foi o resultado da murmuração? Qual foi o resultado da boca grande? Você já deve saber. Houve juízo. Versículo 6 vai dizer algo que muitas vezes para nós é um pouco difícil de entender. Mas o versículo 6 vai dizer que o Senhor
mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Sim, o Senhor mandou juízo contra aqueles que estavam murmurando, usando a sua boca, ao invés de buscar a Deus, como eles haviam acabado de fazer antes, fazendo um voto e buscando o Senhor. Eles estavam agora usando a sua boca para maldizer, e o próprio Deus trouxe juízo sobre o povo. Muito bem, o mesmo Deus de amor também é o Deus que executa juízo quando o povo, de maneira rebelde, se levanta contra ele. E foi isso que o Senhor fez. Mas, então, o povo veio diante do Senhor, através de Moisés, no versículo 7, e reconheceu o seu pecado. E disse para Moisés: ore ao Senhor para que tire de nós essas serpentes. E quando Moisés orou, Deus com certeza veio em socorro do povo, porque é lógico que o Senhor não se agrada de ver o povo sofrer e morrer por conta dos seus próprios pecados. Vide o fato de que ele entregou Jesus Cristo para morrer por nós, exatamente para que nós não morrêssemos nessa condição. Então, quando o povo se arrependeu do seu pecado, Deus prontamente proveu uma alternativa. E aí tem uma outra coisa que é muito interessante. O Senhor mandou que Moisés fizesse uma serpente abrasadora e colocasse essa serpente abrasadora sobre uma haste. E todo aquele que fosse mordido por aquelas serpentes que o próprio Deus havia enviado, se eles olhassem para essa serpente, eles seriam curados, eles não iriam morrer, eles iriam sarar. E talvez isso fique um pouco confuso para você, porque você pode estar pensando assim: Rita, mas a gente vê na própria palavra que o Senhor era contra a idolatria e o uso de imagens. Por que ele mandou fazer uma serpente e colocar sobre uma haste para que as pessoas olhassem e vamos dizer assim, tendo fé, né, fossem curados? Bom, além do Senhor ter os seus caminhos misteriosos, nós sabemos que a serpente de bronze tipificava Jesus Cristo. E onde é que a gente se baseia nisso? Lá em João capítulo 3, versículo 14 e 15, fala assim, ó: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, tá falando aqui de Números 21, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Ou seja, Jesus também seria levantado, e aquele que olhasse para ele e cresce nele seria sarado, assim como aconteceu com a serpente no deserto. Por isso, digo um tipo. Versículo 15: para todo que nele crê, tenha a vida eterna. Muito bem, então nós sabemos que essa serpente de bronze, ela foi levantada de uma maneira a espelhar ou fazer sombra naquilo que estaria para acontecer no futuro através de Jesus Cristo. Essa haste lembra a cruz de Cristo, que foi oferecido substitutivamente para nos salvar. E a gente pode olhar em outros textos da palavra. E eu acrescento para você aqui um dado, se você gosta de história. Essa serpente de bronze que foi feita, ela foi guardada como uma lembrança da misericórdia de Deus, porque o povo recebeu juízo sobre si, porque murmuraram contra Deus e contra Moisés. Mas quando o povo se voltou para Deus, o Senhor trouxe também a cura pela fé. Eles teriam que ter fé. Mas essa mesma cruz que foi guardada como... Essa mesma cruz não, né? Essa mesma serpente que foi posta sobre uma haste e que foi guardada como um objeto de misericórdia, vamos dizer, da parte de Deus, na verdade se tornou um objeto de idolatria. E o rei Ezequias, muito tempo depois, despedaçou este objeto. Se você quer ver mais sobre isso, você vai lá em 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. Bom, este é o assunto do capítulo. A murmuração do povo, o juízo com as serpentes abrasadoras, o Senhor pedindo que Moisés colocasse essa serpente de bronze em uma haste, e aquele que olhasse com fé seria sarado, assim como as 3 vitórias do povo contra aqueles que se levantaram contra eles no caminho. De que maneira eu posso aplicar isso para as nossas vidas? Bem, acho que eu começo com a serpente de bronze. Assim como ela foi levantada para curar o povo que andava no seu pecado da murmuração, João nos diz que Jesus também foi levantado por nós, para que todo aquele que cresce nele tivesse vida eterna. E eu e você podemos fazer isso. Olhar para o nosso Senhor que foi pendurado no madeiro, que não está mais lá, porque morreu, mas ressuscitou e está à destra de Deus. E nós podemos olhar com fé, sabendo que a morte dele, a ressurreição dele, veio para que nós tivéssemos vida, e vida abundante e vida eterna,
naquele que morreu, mas ressuscitou. Se ele morreu e ressuscitou, se nós cremos nele, nós vamos morrer e ressuscitar também. Então, a primeira coisa que eu aplico para nós é para dizer que nós temos vida. Ainda que algumas serpentes nos piquem, ainda que a gente passe por algumas situações difíceis nessa terra, sejam elas consequência de decisões nossas ou situações que impactam as nossas vidas e que não estão no nosso controle, que a gente pode continuar olhando para aquele que morreu, mas vive eternamente porque ressuscitou e venceu a morte. E aplicando para nós essas vitórias do povo aqui sobre essas nações, o que nós podemos ver é que Deus, ele dá a vitória e ele está perto daqueles que o invocam. Não importa o tamanho do exército que está contra nós, não importa se eles estão fortemente armados ou não, não importa se eles têm mais contatos do que nós, se eles são amigos do chefe, não importa se eles têm uma condição melhor do que a nossa, se é que você entende o que eu estou falando, não importa qual seja o inimigo. O que nós precisamos fazer é realmente se aproximar do Senhor, porque Deus sabe quais são as vitórias necessárias, Deus sabe quais são as batalhas necessárias. Eu fico pensando, gente, que algumas batalhas a gente trava sem ter necessidade, sabia? Você já parou para pensar que às vezes você e eu, a gente se mete em coisa que nem é da nossa alçada e quando a gente vê, a gente já está envolto no bololô junto e precisa dar um jeito de sair? Bom, que Deus te abençoe, que em nome de Jesus você só lute as lutas que Deus quer que você lute. Amém? Porque nós já temos muitos desafios, não é verdade? Diariamente a gente já tem que matar aí um leão por dia, né? Então que a gente possa lutar as lutas que Deus quer que nós lutemos e que o Senhor venha realmente ser o guia da nossa vida para que a gente não tente vencer na força do nosso braço. Porque tudo aquilo que a gente fizer na força do nosso braço não vai se sustentar. Bom, é isso. Essa é a maneira com a qual eu aplico e medito nesse texto para hoje. Você tem alguma coisa para acrescentar? Se você tiver, escreve aí nos comentários que vai ser um prazer ouvir aquilo que o Espírito Santo falou para você. Deus abençoe e até amanhã, se bom Deus permitir. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!